Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? De Vikasha Swami. Bhaktisiddhanta, como é que é? Bhaktisiddhanta Vaibhava, né? Isso. Bom, Sri Shambhu Babu de Calcutá casou-se novamente após a morte de sua primeira esposa e usou todo o dinheiro do dote para comprar livros devocionais. Pouco depois desse segundo casamento, ele se aproximou de Siddhanta Sarasvati Prabhupada em Vrajapatana para obter conselhos sobre a prática de Bhakti como um grihasta, apenas para ser informado de que a vida familiar está cheia de obstáculos para Haribhaja, né? O desmoralizado Shambhu Baba, então, atravessou o rio em Kulia, fez a mesma pergunta a Srila Gorakshora Das Baji Maharaj, que o aconselhou a servir sua esposa, considerando uma devota, ao invés de ser servido por ela, né? Incapaz de aceitar a opinião do Babaji Maharaj, o agora totalmente desanimado Shambhu Babu retornou a Calcutá e Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta ele explicou, né? Então essa história é famosa, né? Shambhu Babu pensou: Babaji Maharaj costumava realizar bhajana em meio à renúncia, Bhaktivinoda Thakur em meio ao prazer, mas eu não reconheci essa opinião. Eu disse: a renúncia de Srila Raghunath Das Goswami, Sri Ramananda Roy, Sri Pundarika, Sri Shivananda Sen e Sri Srivas Pandita não são diferentes. O caminho de Yukta Vairagya de Bhaktivinoda Thakur e o caminho de Yukta Vairagya de Babaji Maharaj não são diferentes. O filho de Pandita fixado no serviço e o filho de Shivananda Sena servindo a Gauranga são ambos filhos de Krishna, associados de Krishna que aparecem através de Sandini Shakti, né? E se alguém os vê materialmente, comete ofensa. Incrível, né? Então isso, né? Ou seja, quando a gente vê aqui Pundarika Vidyanidhi, a gente já falou, todo mundo sabe. Aparentemente ele parecia um materialista, fumando charuto, né? Recebendo massagem, todo perfumado, uma coisa assim. E Gadadhara Pandita cometeu ofensa pensando que ele era materialista, uma ofensa mental, né? Ramananda Roy, ele também tocava, né, nas Devidasis, né, as dançarinas do Sr. Jagannatha, né? Ele tinha que tocar nas partes íntimas dessas, assim, nas partes, né, assim, na barriga, enfim, para que elas pudessem aprender a dançar para o Sr. Jagannatha, né? Então, quem foi o devoto que Mahaprabhu mandou lá? Esqueci o nome dele. Bom, Mahaprabhu mandou um dos seus associados. Vocês lembram, não? Quem foi o devoto? Não? Não sei se foi. Não sei se. Bom, depois a gente vai procurar. Bom, Mahaprabhu vai lá, né? Aprende dele, né? Ouve sobre o Ragamarga dele, porque esse devoto pediu para Mahaprabhu que o ensinasse, né, no Raganuga, coisas assim. Ele falou: não, tudo que eu aprendi de Ramananda Roy. Então quando ele foi lá e quando ele chegou e viu Ramananda Roy, né, treinando as Devidasis, né, imagina, ali, né, segurando a cintura delas, enfim. E essas Devidasis são esposas do Sr. Jagannatha, né, elas não se casam, né, e elas só dançam para o Sr. Jagannatha. E aí ele ficou, não falou nada, não perguntou nada, ficou lá, né? Aí ele voltou para Mahaprabhu, né? Aí Mahaprabhu já sabia tudo, claro, como Antaryami, como a alma interna, né, suprema. Então ele falou: não, você ficou acanhado, você teve vergonha, não sei, de perguntar, decepcionado com Ramananda Roy, mas ele é o Senhor dos Sentidos. Mahaprabhu, nesse momento ele falou: se eu toco numa boneca de madeira, eu me agito, né? Mas Ramananda Roy, não, né? Achou aí quem é? Quase. Não sei se é Mukunda bom, faltou o nome. Mas é isso, então a gente vê Srivas Pandita, né? Imagina, o filho de Srivas Pandita, ele abandona o corpo no meio de um kirtan, no Srivasanga, né? Assim, ele, né, tá morrendo, tem um desmaio, morre, né? Mas a esposa de Srivas Pandita começa a chorar e ele fala: cala a boca, para de chorar, que vai atrapalhar o kirtan, né?
de Mahaprabhu, né? E aí a gente tem vários exemplos assim de porque existe sempre essa dúvida, né? Se você é renunciado, né? Como era o caso de Gorakshora Das Babaji Maharaj, era uma coisa muito, esse devoto aí ele teve, né? Que é o Sambhubabu, né? Sambhubabu, ele vai a Gorakshora Das Babaji Maharaj, imagina. Ele quer receber uma instrução. Babaji Maharaj falou, vai, sirva a sua esposa, né? Não deixa que ela sirva você. Essa foi a instrução de Babaji Maharaj. Não deixa que ela faça nada para você, sirva ela, você não vai ter problema nenhum, né? E aí Prabhupada Bhaktisiddhanta explicando, não existe diferença entre Gorakshora Das Babaji Maharaj e Srila Bhaktivinoda Thakur. Os dois, né, são extremamente elevados. Então não importa se você está no lar, se você está na sua vida de renúncia, o que importa é o quê? É a devoção que você tem a Krishna, o apego que você tem a Krishna, né? O apego que você tem ao canto do santo nome, ao Harikatha, ou seja, isso é muito mais elevado, né? Então esse caminho, né, de Yukta Vairagya, de Babaji Maharaj, ele está presente também em Bhaktivinoda Thakur, né? Porque Bhaktivinoda Thakur é casado e aparentemente ele teve uma vida assim muito, assim, aparentemente ele criou muitos filhos, ele tinha muito Lakshmi, enfim. Mas quando a gente vê a vida de Bhaktivinoda Thakur, no Thakur, e é impressionante você ver a disciplina que ele tinha, né? Os horários, né? Comia em 15 minutos, né? Dormia muito pouco, acordava e ia escrever, cantava, e fazia tudo, ele fazia tudo, fez tudo, mesmo sendo casado, né? Teve 13 filhos, uma coisa assim. Então não tem problema.